Estou grávida do seu marido. Minha irmã disse com um sorriso debochado. Então revelei a vasectomia, que meu marido fez 2 anos atrás. Mas a verdadeira surpresa veio, quando revelei quem era o pai de verdade. Estou grávida do seu marido. A voz da minha irmã, Camila, cortou o som da música e das conversas animadas como uma faca afiada. O salão de festas, antes cheio de risadas e brindes pelo aniversário do meu marido, Ricardo, mergulhou num silêncio profundo e desconfortável. Todos os rostos, amigos e familiares, viraram-se em minha direção. Vi pena, choque e um pouco daquela satisfação doentia que as pessoas sentem ao testemunhar a desgraça alheia. Camila estava parada no centro da sala, com uma mão protetoramente pousada sobre a barriga ainda lisa e um sorriso debochado nos lábios. Ao seu lado, Ricardo estava pálido, parecendo um fantasma. Ele olhava para mim, com os olhos arregalados, como se buscasse uma salvação que eu não lhe daria. Eles esperavam lágrimas. Esperavam um escândalo, gritos, um colapso. Mas eu apenas os encarei, sentindo uma calma gelada tomar conta de mim. A dor, a agonia da traição. Eu já havia sentido meses atrás, sozinha, no escuro do meu quarto. Agora, sob os holofotes da humilhação pública que eles mesmos criaram, tudo o que eu sentia era uma clareza cortante. Eu não era a vítima naquela história. Eu era a peça final de um jogo que eles nem sabiam que estavam jogando. Para entender como chegamos a este ponto, preciso voltar alguns meses. Minha vida, aos olhos de todos, era perfeita. Casada com um homem charmoso, morando numa casa linda, com uma estabilidade que muitos invejavam. Mas por trás das portas fechadas, nosso castelo estava ruindo. O motivo era simples, e ao mesmo tempo complexo. Eu queria ser mãe mais do que tudo no mundo. Era um desejo que me consumia. Eu via bebês na rua e meu coração doía. Entrava em lojas e meus olhos iam direto para as roupinhas minúsculas, imaginando como ficariam em um filho meu. Ricardo, no entanto, não compartilhava desse sonho. Giovanna, nossa vida é ótima como está. Ele dizia, sempre que eu tocava no assunto. Para que complicar? Crianças dão trabalho, custam caro. Vamos viajar, curtir nosso tempo juntos. No começo eu tentava entender. Achava que era uma fase, que ele precisava de mais tempo para amadurecer a ideia. Mas os anos foram passando, e a recusa dele se tornou uma parede de gelo entre nós. Nossas conversas se tornaram raras, nossos jantares silenciosos, e a distância em nossa cama era maior que o espaço físico. O sonho de uma família estava destruindo a família que eu já tinha. Foi nessa brecha, nessa fragilidade que minha irmã entrou. Camila sempre teve uma sombra de inveja em relação a mim. Ela era a mais nova, a que sempre sentiu que precisava competir. Eu tinha o casamento estável, a casa bonita, e ela, uma vida de relacionamentos passageiros e instabilidade. Ela me visitava com frequência, sempre com um ouvido amigo para as minhas lamentações. Ele não te valoriza, mana, ela dizia, afagando meu braço. Um homem que não quer construir uma família com uma mulher como você não a merece. Suas palavras eram como um bálsamo envenenado. Eu, cega pela minha própria dor, não percebia que ela estava apenas medindo o tamanho da ferida para saber onde atacar. Ela começou a se aproximar de Ricardo. No início era sutil, uma piada que só os dois entendiam, um elogio à sua camisa, uma ajuda para organizar a estante de livros. Ela se fazia de amiga dele, a confidente que o entendia. A desconfiança começou com um cheiro, o perfume dela no carro dele. Ricardo disse que apenas lhe deu uma carona. Depois foram as mensagens que chegavam tarde da noite. É só a Camila pedindo um conselho. Ele desconversava. Meu coração me dizia que havia algo errado, mas minha mente se recusava a acreditar. Minha própria irmã? Com meu marido? Parecia o enredo de um filme ruim. A confirmação veio numa noite em que ele dormiu no sofá depois de uma de nossas discussões. O celular dele vibrou sobre a mesinha de centro. A curiosidade foi mais forte que eu. Meu mundo desabou quando li as notificações na tela. Eram de Camila. Mensagens que não deixavam nenhuma dúvida do que estava acontecendo. Falavam de encontros secretos, de toques, de planos. Cada palavra era uma facada no meu peito. Fiquei ali, no meio da sala escura, tremendo. A primeira onda foi de uma dor avassaladora. Senti vontade de acordá-lo aos gritos, de jogar o celular na parede, de ir até a casa dela e arrastá-la pelos cabelos. Mas então algo mudou. A tristeza deu lugar a uma fúria fria. Uma raiva que não me cegou. Pelo contrário, me deu um foco que eu não sentia há anos. Rolei as conversas, salvando tudo. E foi então que encontrei algo a mais.
Em meio ao lixo da traição, havia outra janela de conversa aberta. Era com um contato salvo apenas como Ellie. As mensagens dela para esse homem eram tão ou mais íntimas das que trocava com Ricardo. Falavam de um futuro juntos, de como o plano estava funcionando, de um dinheiro que ele lhe prometera. Meu cérebro começou a trabalhar freneticamente. O que era aquilo? Quem era Ellie? Decidi não fazer nada. Guardei aquela informação como uma carta na manga. Deixei que eles continuassem a me enganar, a pensar que eu era a esposa tola e sofredora. Eu sorria nos jantares de família, ouvia os desabafos falsos de Camila e suportava a indiferença de Ricardo. Por dentro, eu estava montando um quebra-cabeça, e a festa de aniversário dele seria o palco perfeito para revelar a imagem final. E assim, voltamos ao presente, com todos me olhando, esperando minha reação. Camila com seu sorriso vitorioso e Ricardo com seu desespero. Eles achavam que tinham ganhado. Mal sabiam eles que eu já havia virado o tabuleiro. O silêncio na sala era tão denso que parecia ter peso. Eu podia sentir dezenas de olhares sobre mim, cada um carregado de um sentimento diferente. Via a piedade no rosto de uma tia, o choque na expressão dos amigos de Ricardo e, o pior de todos, o olhar de decepção profunda dos meus próprios pais que estavam num canto, parecendo ter envelhecido 10 anos em 10 segundos. Eles olhavam de mim para Camila, como se não pudessem compreender o que estava acontecendo. Enquanto o mundo ao meu redor parecia ter parado, minha mente repassava a última hora. A festa de aniversário de Ricardo. Eu a organizei com um esmero quase doentio. Escolhi as flores, o cardápio, a música. Cada detalhe foi pensado para criar um ambiente de felicidade e celebração. Uma felicidade que eu sabia ser uma farsa completa. Durante toda a noite observei os dois. Eles achavam que eram discretos. Ricardo passava por ela e tocava levemente em seu braço. Camila ria de uma piada dele de forma um pouco mais alta que o necessário, buscando sua atenção. Eles trocavam olhares por cima das cabeças dos outros convidados, olhares cheios de segredos e cumplicidade. Para os outros, poderiam ser apenas um cunhado e uma cunhada se dando bem. Para mim, cada gesto era uma confissão silenciosa, uma pequena traição que se somava à grande traição que estava por vir. O clima, que para todos era de festa, para mim era de uma tensão insuportável, a calmaria que antecede a tempestade. E então, o momento chegou. Camila pegou uma taça e bateu levemente com um garfo, pedindo a atenção de todos. Ricardo, ao seu lado, sorriu, pensando que ela faria um brinde carinhoso para ele. Que ingênuo. Eu gostaria de dizer algumas palavras. Ela começou, a voz soando falsamente doce. Estamos todos aqui hoje para celebrar mais um ano de vida de uma pessoa muito especial. Ricardo, meu cunhado querido. Ela fez uma pausa, olhando para ele com uma adoração fingida que me revirou o estômago. Você é um homem incrível, generoso e merece toda a felicidade do mundo. E sei que o maior presente que alguém poderia te dar é algo que represente um novo começo, uma nova vida. Nesse ponto, o olhar dela se cravou no meu. O sorriso em seus lábios se alargou, tornando-se cruel, debochado. Ela sabia o que estava fazendo. Sabia da minha luta, do meu sonho de ser mãe. E estava usando isso para me ferir da forma mais profunda possível. Com a mão na barriga, ela deu o golpe final. E é por isso que estou tão feliz em anunciar que eu vou dar esse presente a ele. Estou grávida do seu marido. O choque foi imediato. O sorriso de Ricardo congelou e se desfez, sendo substituído por uma máscara de pânico puro. Ele olhou para Camila e depois para mim, a boca se abrindo e fechando sem emitir som. Ele estava preso, exposto. Camila, por outro lado, parecia se alimentar da reação de todos. Seu peito estufado de orgulho, o queixo erguido. Ela estava no centro do palco, a protagonista do drama que ela mesma escreveu. Ela esperava que eu desmoronasse. Esperava que eu chorasse, que gritasse, que a chamasse de traidora, que partisse para cima dela. Isso validaria sua vitória. A esposa histérica e abandonada contra a nova mulher, jovem e fértil. Mas eu não lhe dei essa satisfação. Um a um, senti os olhares se fixando em mim, esperando minha reação. E eu lhes dei uma. Respirei fundo, mantendo a postura ereta. Minha expressão, eu sabia, era indecifrável. Não havia raiva, não havia tristeza. Apenas uma calma fria, quase assustadora. Eu não disse uma palavra. Apenas levantei lentamente minha mão e coloquei a taça de espumante que segurava sobre uma mesa próxima. O som suave do cristal tocando a madeira foi o único ruído no silêncio sepulcral. Os olhos de Camila seguiram meus movimentos. Seu sorriso vitorioso vacilou por uma fração de segundo,
dando lugar a uma ponta de confusão. Aquela não era a reação que ela havia ensaiado em sua mente. Ricardo continuava paralisado, seu rosto passando de pálido para um tom esverdeado de puro pavor. Ele sabia que algo estava errado. Com todos os olhos ainda fixos em mim, me virei lentamente e me dirigi à minha bolsa, que estava sobre uma cadeira. Meus passos eram lentos, deliberados. Cada movimento era calculado. Eu não estava com pressa. O tempo agora estava ao meu favor. Abri o fecho da bolsa e o clique metálico ecoou na sala silenciosa. Minha mão mergulhou para dentro, buscando os papéis que eu havia guardado com tanto cuidado. O show de Camila havia acabado. O meu estava prestes a começar. Minha mão encontrou o envelope de papel pardo dentro da bolsa. Tirei-o lentamente, sentindo o peso simbólico daqueles papéis. Eram apenas algumas folhas, mas continham a verdade que demoliria o castelo de mentiras que minha irmã e meu marido haviam construído sobre as ruínas do meu coração. O farfalhar do papel foi o único som na sala, um ruído que parecia amplificado 1000 vezes pelo silêncio tenso. Levantei o olhar e encarei Camila. A confusão em seu rosto agora dava lugar a uma apreensão visível. Seu sorriso debochado havia desaparecido completamente, substituído por uma linha fina de nervosismo. Ricardo, por sua vez, parecia ter saído de seu transe. Seus olhos estavam fixos no envelope em minha mão, e um lampejo de reconhecimento e de puro horror passou por seu rosto. Ele sabia o que era aquilo. Um brinde ao novo papai, então, eu disse, minha voz soando surpreendentemente firme e clara. Ergui o envelope no ar, como se fosse uma taça. Mas antes acho que todos merecem conhecer a história completa. Afinal, uma notícia tão milagrosa precisa ser celebrada com toda a pompa. Caminhei em direção a eles, meus saltos clicando no piso de madeira. Parei a uma distância segura, olhando primeiro para Ricardo. Você se lembra, querido? 2 anos atrás? Depois de inúmeras conversas, inúmeras lágrimas minhas, você finalmente bateu o martelo. Eu não quero filhos, Giovanna. Nunca. E para ter certeza de que sua vontade seria feita, você tomou uma decisão permanente. Tirei os papéis do envelope. O primeiro era um laudo médico, com o nome de uma clínica e o carimbo de um urologista bem visível. Eu apresento a vocês. Anunciei para a sala, virando o papel para que todos pudessem ver, mesmo que de longe, o atestado da vasectomia que meu marido, Ricardo, realizou há exatos 2 anos e 3 meses. Um procedimento, segundo o médico, 100% eficaz. Um murmúrio coletivo varreu a sala. As pessoas se entreolhavam, cochichavam, os rostos se contorcendo em confusão e choque. A vergonha pública que Camila planejara para mim estava ricocheteando e atingindo-a em cheio. Ela ficou lívida. O sangue fugiu de seu rosto, deixando-a com uma palidez cadavérica. Isso não prova nada. Ela gaguejou, a voz esganiçada. Existem casos. Raros, mas existem. A cirurgia pode falhar, pode ter revertido sozinha. Você sabe disso? Ela se virou para Ricardo, buscando apoio, mas ele apenas balançava a cabeça, os olhos fechados, como um homem esperando o golpe de misericórdia. Ele sabia que não havia escapatória. É verdade, concordei, com uma calma que a desestabilizou ainda mais. Existem chances. Mínimas, quase impossíveis, mas existem. Eu seria negligente se não tivesse considerado essa possibilidade. Mantive o contato visual com ela, deixando-a se afogar em seu próprio pânico. Mas sabe o que é curioso, Camila? Enquanto eu estava juntando os cacos do meu casamento, acabei encontrando outras coisas. Coisas que não se encaixavam na história da cirurgia que falhou. Vi um novo tipo de medo em seus olhos. Não era mais apenas o medo de ser exposta como uma mentirosa, mas o medo de algo maior, um segredo mais profundo vindo à tona. Descobri, por exemplo, que você trocava mensagens bem íntimas. Com outro homem, continuei, minha voz baixando para um tom quase conspiratório, forçando todos a se inclinarem para ouvir. Mensagens que falavam de um plano, de um futuro. Um futuro que, claramente, não incluía o Ricardo aqui como o pai dessa criança. O pânico dela se transformou em desespero. Você está louca. Está inventando isso para se proteger, para me humilhar. Estou? Perguntei, erguendo uma sobrancelha. Então me diga, quem é Ellie? O nome a atingiu como um soco. Ela cambaleou para trás, o ar parecendo ter sido arrancado de seus pulmões. Ela olhou desesperadamente pela sala, como um animal encurralado procurando uma rota de fuga. Ellie. Repeti, saboreando a palavra. O homem a quem você prometia tudo. O homem que, eu suponho,
seja o verdadeiro pai do seu filho. Nesse momento, todos os olhares seguiram a direção do olhar aterrorizado de Camila, e foi então que o quebra-cabeça se montou na mente de todos. No fundo da sala, perto da mesa de bebidas, estava Lucas, o irmão mais novo de Ricardo. Ele estava congelado no lugar, um copo de uísque na mão, o rosto tão pálido quanto o da minha irmã. Seus olhos encontraram os meus por um segundo, e neles eu vi a confissão. Um silêncio sepulcral, mais pesado e mais profundo que o anterior, caiu sobre a festa. Ninguém respirava, ninguém se movia. A revelação pairava no ar, tão inacreditável e monstruosa que os cérebros de todos pareciam lutar para processá-la. Lentamente, Ricardo virou a cabeça. Seu movimento foi robótico, como se cada vértebra de seu pescoço estivesse rangendo. Seus olhos, antes cheios de pavor, agora queimavam com uma fúria sombria e incrédula. Ele olhou para Camila, trêmula e exposta. Depois, seu olhar se arrastou pela sala até encontrar o do seu próprio irmão, o homem que compartilhava seu sangue, sua história, e ali, no meio da sua festa de aniversário. Diante de toda a sua família e amigos, a traição de sua esposa foi eclipsada por uma traição infinitamente maior. O silêncio foi quebrado por um som gutural, um grito de dor e fúria que saiu do fundo da alma de Ricardo. Não foi um grito de palavras, mas de pura traição animal. Ele se lançou através da sala em direção a Lucas, que mal teve tempo de se proteger. O primeiro soco acertou o rosto de Lucas em cheio, e o som oco ecoou pelo ambiente, seguido pelo barulho de vidro se estilhaçando quando o copo caiu de sua mão. A festa de aniversário se transformou instantaneamente em um campo de batalha familiar. Você, dentro da minha casa, com ela, Ricardo berrava, a voz rouca de ódio enquanto tentava acertar o irmão novamente. Lucas, agora com o lábio sangrando, empurrou Ricardo para trás. Você não a amava. Você a fazia sofrer todos os dias. Ele gritou em resposta, a culpa e a raiva misturadas em sua voz. Tios e primos correram para separá-los. O pai deles, um homem normalmente tão controlado, gritava ordens que ninguém ouvia. A mãe chorava histericamente, implorando para que os filhos parassem. Em meio ao caos, olhei para Camila. Ela estava encolhida perto de um sofá, completamente esquecida. Ninguém olhava para ela, ninguém a defendia. A mulher que queria ser o centro das atenções havia se tornado uma nota de rodapé na tragédia dos dois irmãos. Seu plano havia funcionado bem demais, criando uma explosão tão grande que a consumiu junto. E eu estava parada no meio do furacão que criei, sentindo uma estranha e vazia calmaria. Vi a família dele se despedaçar. Vi os dois homens que me traíram se destruírem. Eu havia exposto a verdade. Meu trabalho ali estava feito. Enquanto os convidados se dividiam entre apartar a briga e sair discretamente do local, eu me movi. Ninguém notou. Todos os olhos estavam no violento drama que se desenrolava no centro da sala. Caminhei até a mesinha do hall de entrada, tirei o meu molho de chaves do bolso e deixei ali a chave da casa e do carro dele. Um gesto simples, mas definitivo. Eu estava me libertando de tudo aquilo. Abri a porta da frente e saí para o ar fresco da noite. A brisa tocou meu rosto e, pela primeira vez em muito tempo, senti que podia respirar de verdade. Atrás de mim, os gritos e o barulho da confusão foram se tornando abafados. Dei as costas para aquela casa, para aquele homem, para aquela irmã, para aquela vida, e não olhei para trás. Os meses seguintes foram um borrão de advogados e papelada. O divórcio foi litigioso, mas eu não fiz questão de nada. Abri mão de bens, de dinheiro. Eu só queria meu nome de solteira de volta e minha paz. Cortei os laços. Mudei meu número de telefone, deletei minhas redes sociais e me mudei para um apartamento em outro bairro, um lugar onde nenhuma memória pudesse me alcançar. Para preencher o vazio e silenciar os fantasmas do passado, voltei para uma paixão antiga: a natação. A água se tornou meu santuário. Todos os dias antes do sol nascer eu estava na piscina do clube. O frio da água em minha pele, o som da minha própria respiração, o esforço dos meus músculos, tudo isso me trazia de volta para o meu corpo, para o presente. Cada abraçada era uma pequena vitória. Cada volta completada era um passo para longe da mulher que eu tinha sido. Na água, eu não era a da esposa traída ou a irmã enganada. Eu era apenas eu. Foi lá que eu o conheci. O nome dele era Pedro. Ele nadava na raia ao lado da minha. No começo, eram apenas acenos de cabeça educados. Depois, um bom dia apressado. Um dia, meus óculos de natação arrebentaram. E ele, sem hesitar, me ofereceu os seus reservas. Começamos a conversar depois dos treinos.
sentados na beira da piscina com cheiro de cloro e o corpo cansado. Descobri que Pedro era arquiteto e pai solteiro de uma menina adorável, de 5 anos, chamada Sofia. Ele falava dela com um brilho nos olhos que me era dolorosamente familiar. Era o mesmo brilho que eu sonhava em ver nos olhos de Ricardo. Mas em Pedro não havia dor, apenas amor. Nossa amizade se transformou em algo mais de forma natural, sem pressa. Ele conhecia um resumo da minha história e nunca me pressionou a falar sobre isso. Ele me deu espaço, tempo e, acima de tudo, uma tranquilidade que eu não sabia que existia. Num domingo ensolarado, ele me convidou para um piquenique no parque com Sofia. Eu hesitei, com medo de me aproximar daquele cenário familiar que tanto sonhei, mas fui. E enquanto eu observava Pedro empurrar sua filha no balanço, ouvindo a risada pura e cristalina da menina ecoando pelo parque, senti algo se ajeitar dentro de mim. Sofia correu em minha direção com um dente de leão na mão. Tia, faz um pedido. Ela disse com a inocência dos seus 5 anos. Peguei a florzinha, olhei para o sorriso de Pedro, para a felicidade genuína em seu rosto e depois para o céu azul. Fechei os olhos, soprei as pequenas sementes ao vento e fiz o meu pedido. Eu não pedi por justiça ou para que o passado fosse diferente. Eu pedi por mais dias como aquele. Naquele momento eu entendi. A minha maior vitória não foi a cena de caos que deixei para trás naquela festa. Foi estar ali, naquele parque, recomeçando. Encontrando não a vida que eu havia planejado, mas uma vida que talvez fosse ainda melhor. Uma vida com um amor tranquilo e a possibilidade de uma família construída sobre a verdade e o respeito. E isso valia mais do que qualquer acerto de contas.